Transforme sua raiva em poder. Você já sentiu raiva tão profunda que parecia um vulcão adormecido despertando dentro do seu peito? Não essa raiva superficial de um trânsito lento ou de um comentário maldoso. Falo da raiva que emerge do abismo do seu ser, aquela que nasce do abandono, da injustiça, da promessa quebrada, do medo engarrafado ao longo dos anos. Essa raiva, se não canalizada, consome. Mas se você tiver coragem de olhar para ela de frente, com brutal honestidade, descobrirá o segredo que poucos ousam enfrentar. Dentro da sua raiva há poder. Não um poder destrutivo, mas um poder criativo, transformador, primitivo e divino. Você se torna aquilo em que acredita. Mas o que você acredita hoje? Que não é suficiente. Que é tarde demais. Que você falhou demais. Quem foi que te convenceu disso? Quem instalou essa crença na sua mente como um vírus silencioso? Talvez tenha sido uma figura de autoridade dizendo que você não seria nada. Talvez tenha sido o silêncio diante da sua dor. Ou talvez tenha sido você mesmo, repetindo para si que não vale a pena tentar de novo. Essa é a armadilha. Quando a crença negativa se torna identidade, ela começa a dirigir sua vida, silenciosa, mas implacável. Só que a verdade nua e crua, é que toda emoção reprimida vira direção oculta. Sua raiva pode estar sabotando seus relacionamentos, seu trabalho, seu foco. Mas não porque ela é má. Ela apenas não está sendo ouvida. Raiva é uma bússola para aquilo que importa. E o que importa para você, hoje? Qual foi o valor que foi violado e que você enterrou junto com sua dignidade? Porque todo grito interno vem de algo que era sagrado e foi quebrado. Não fuja disso. Sinta. Porque sentir é o primeiro ato de coragem. E coragem não é ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Se você olha no espelho e não reconhece mais quem está lá, se sente que perdeu a clareza, o foco, a paixão, não é porque fracassou. É porque foi hipnotizado por narrativas que não te pertencem. Te disseram que vulnerabilidade é fraqueza. Que sentir é errado. Que ser raivoso é ser perigoso. Mas ninguém te ensinou que dentro da fúria vive o guerreiro. Que dentro do medo vive o visionário. Que dentro do caos vive a criação. Sua raiva não é um problema, é um portal. Você não precisa de uma vida perfeita. Você precisa de um motivo verdadeiro. Algo pelo qual você acorda com os olhos ardendo de propósito. Algo que queime mais que o cansaço, que o trauma, que a preguiça. Porque, no fim, você não é produto das suas circunstâncias, você é produto das suas decisões. Mas só decide de forma poderosa quem acredita que tem poder. E você não acredita nisso porque te convenceram de que a dor era o fim. Mas a dor é o começo. Toda dor carrega em si a semente de um renascimento. Toda raiva é o choro do seu espírito pedindo liberdade. A questão é, você está pronto para transformar essa raiva em combustível? Está pronto para olhar no espelho e dizer, sim, eu senti ódio, frustração, abandono, e agora, com isso tudo, eu me levanto? Porque a raiva não desaparece. Ela se recicla. Ou você a transforma em ação consciente, ou ela te transforma em vítima inconsciente. O mundo está cheio de pessoas que vivem apagando incêndios emocionais com baldes furados. Não seja mais um. Seja um incêndio que queima o que é falso e ilumina o que é verdadeiro. Você quer mudança? Não espere se sentir pronto. A espera é um luxo dos que já desistiram. Você age primeiro. A emoção vem depois. Não se negocia com a mente que tem medo. Ela sempre dirá espere mais um pouco. Mas a alma? A alma grita agora. Porque ela reconhece a urgência da vida. E a vida não te espera. Ela te testa. Te provoca. Te desafia. E a cada desafio, ela pergunta, você vai recuar ou vai transcender? A mentalidade é o berço de tudo. Você pode ter talento, dinheiro, conexões. Mas se sua mente está programada para a sobrevivência, nunca experimentará liberdade. Porque a mente não treinada se apega ao passado. Ela recicla dor, fracasso, dúvida. Mas a mente dominada é como uma espada, afiada, precisa, silenciosa. E só quem forja sua mente no fogo da autorresponsabilidade é capaz de reescrever o próprio destino. Você pode continuar culpando o mundo, a infância, o sistema. Ou pode assumir o volante. Mas não se engane, assumir o controle é um ato de guerra. Porque exige quebrar pactos silenciosos com crenças limitantes. Exige encarar a voz interna que diz, você não pode, você não consegue, você não merece, e responder, cale-se.
Agora eu falo. Porque você não é a voz do medo. Você é aquele que escuta, avalia e escolhe. E quando você escolhe com clareza, o universo responde com sincronicidade. Mas clareza não é um presente. É uma conquista. Você a encontra na solidão, no silêncio, no desconforto. Clareza vem quando você para de fugir, de anestesiar, de se distrair. Quando olha para a sua vida com olhos de guerreiro, sem desculpas, sem vitimismo, sem autopiedade. Clareza não vem quando tudo está calmo. Ela vem quando a tempestade revela o que realmente importa. E nesse momento, você entende, não é o que acontece com você. É o que você decide fazer com isso. A história que você conta sobre sua vida define o que você enxerga como possível. E se a história é de dor, de perda, de fracasso, transforme essa narrativa. Não com mentiras, mas com poder. Diga, eu sangrei, eu caí, eu fui traído, e mesmo assim, eu continuo. E por isso, eu sou inquebrável. Porque a força não é a ausência de dor. É a presença de propósito apesar da dor. É a capacidade de olhar para os destroços da sua vida e dizer, aqui será meu altar. Aqui renasço. Aqui reconstruo. E é aí que a visão nasce. Não aquela visão vaga de sucesso, dinheiro ou status. Mas a visão de quem você pode ser quando para de lutar contra si e começa a agir em alinhamento com sua verdade. Visão é enxergar além da escassez. É perceber que a mesma força que te quebrou pode te fazer inteiro. Mas só se você aceitar que não há atalho. Que cada lágrima, cada raiva, cada medo, são partes da iniciação. E os iniciados não fogem do fogo. Eles o atravessam. Porque no fogo da transformação, tudo que não é essencial vira cinza. Máscaras caem. Rótulos somem. E sobra você. Cru. Real. Vivo. E você nunca esteve tão pronto para começar. Mas a raiva é o rugido primal da alma. É a faísca que acende o pavio do movimento. Enquanto o medo paralisa, a raiva é a centelha que grita, chega disso. Veja, a maioria das pessoas foge da raiva porque foram ensinadas que ela é algo feio. Que a raiva é algo que precisa ser suprimido, enterrado, ignorado. Mas não. A raiva é um chamado. Um sinal. Uma mensagem crua dizendo, algo está errado. E você sabe disso. Não estou falando da raiva cega, destrutiva, impulsiva. Não estou falando de gritar por gritar ou de atacar por atacar. Estou falando da raiva consciente. A raiva que nasce do profundo reconhecimento de que você tem permitido muito menos do que merece. A raiva que surge quando você olha no espelho e diz, eu me traí. Eu deixei minha chama apagar. Essa raiva é o portal. A fronteira entre quem você é hoje e quem você nasceu para ser. É o momento em que você decide parar de mendigar por migalhas de atenção, de amor, de reconhecimento, e começa a construir o seu império interno, pedra por pedra, com a convicção de quem não aceita mais viver com a alma acorrentada. Pense em todas as revoluções que mudaram o mundo. Pense em Mandela, em Martin Luther King Jr., em Malala. Pense em como suas jornadas foram alimentadas pela indignação. Não pela passividade. Não por boas intenções estérteis. Mas por uma raiva canalizada, refinada, transformada em movimento. A raiva é energia. E energia, quando dirigida, vira transformação. Ela pode ser a chama que destrói ou o fogo que purifica. A diferença está na direção. No foco. Na intenção. Você precisa entender isso, você tem poder. Mas esse poder está trancado por crenças que você abraçou sem perceber. Crenças sobre quem você é, sobre o que merece, sobre o que é capaz de conquistar. E essas crenças não são verdades. São apenas histórias. Histórias que você contou para si mesmo tantas vezes que se tornaram sua identidade. Mas a identidade não é fixa. A identidade é uma escolha. E você pode escolher reescrevê-la agora. Aqui. Com raiva. Com convicção. Com fome de verdade. Você não é a vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto do seu destino. E a matéria-prima dessa construção não é o talento, não é a sorte, não é a aprovação dos outros. É aquilo em que você acredita com toda a força do seu ser. Você se torna aquilo em que acredita. Isso não é uma frase bonita para estampar uma camiseta. É a verdade mais brutal e mais libertadora que existe. Porque se você acredita que é fraco, você age como fraco. Se você acredita que é indigno, você rejeita oportunidades. Se você acredita que não consegue,
você sequer tenta. Mas se você acredita que merece mais, se você acredita que nasceu para algo maior, se você acredita que o que viveu até agora não define o que virá depois, então você começa a andar diferente. Falar diferente. Agir diferente. A vida responde à sua convicção, não ao seu desejo frágil. A clareza começa a nascer quando a raiva encontra direção. Quando você não usa mais sua dor para justificar em si, mas para convocar o seu renascimento. Você percebe, então, que a dor foi um presente disfarçado. Que a raiva era o seu aliado mais fiel. E que tudo aquilo que você evitou sentir era exatamente o que você precisava para despertar. Agora, respire fundo. Porque a jornada real começa com uma escolha: continuar justificando o que você não é, ou começar a construir, com brutal honestidade, quem você quer se tornar. E a partir do momento em que você escolhe a verdade sobre conveniência, você se liberta. Porque a verdade não precisa de aplausos. A verdade não precisa de validação. Ela se sustenta sozinha. E quando você se alinha com ela, você para de viver uma vida emprestada. Essa é a clareza que transforma. Não é sobre saber o que você quer da vida. É sobre saber o que a sua alma não suporta mais tolerar. Porque quando você entende o que não aguenta mais ser, você descobre o que nasceu para se tornar. A clareza é o momento em que o ruído cessa. Quando as vozes externas se calam. Quando você olha ao redor e percebe que tudo o que você buscava lá fora sempre esteve aqui dentro. Que você não precisa de permissão. Que você não precisa de um convite. Você já está na arena. Coberto de cicatrizes, sim. Mas também cheio de fôlego, pronto para a guerra interior. E essa guerra não é contra o mundo. É contra a parte de você que ainda insiste em duvidar do que você é capaz de fazer. Então, ouça com o coração: chegou a hora de parar de negociar com a sua grandeza. Pare de dar desconto sobre o seu valor. Pare de pedir licença para existir. Sua raiva, sua dor, suas quedas, todas foram combustível para essa ascensão. E agora, é hora de subir. Com olhos em chamas. Com alma indomada. Com clareza feroz e o peito aberto para a batalha que te moldará. A vida não te deve nada. Mas você deve tudo às partes de você que ainda acreditam. Não recue. Não hesite. Transforme sua raiva em poder. Porque você está pronto. Mas veja, não é só a raiva que precisa de transformação. É o que está debaixo dela. A frustração não vem do que o mundo é, mas do que você esperava que ele fosse. E é aí que começa a liberdade, quando você percebe que pode mudar suas expectativas, pode mudar sua emoção. E ao mudar sua emoção, muda sua energia. E com energia renovada, você muda sua realidade. Pense em cada vez que você foi subestimado. Cada vez que alguém duvidou de você, ignorou você, ou simplesmente não enxergou seu valor. Essas memórias, muitas vezes, doem. Mas também carregam uma centelha. Elas podem ser usadas como combustível. Você pode se curvar diante dessas memórias, ou pode queimá-las como lenha para a fornalha do seu renascimento. A raiva, quando canalizada com clareza, vira coragem. A coragem de se levantar, mesmo que ninguém esteja assistindo. De tentar de novo, mesmo que a queda anterior tenha sido devastadora. De manter os olhos na visão, mesmo que o mundo inteiro diga que ela é inalcançável. E essa coragem vira consistência. Consistência vira progresso. E progresso é poder. Mas não há poder sem responsabilidade. E a primeira responsabilidade que você tem é com a sua própria narrativa. Que história você está contando para si mesmo sobre quem você é? Porque enquanto você continuar se chamando de vítima, o mundo continuará te tratando como uma. Enquanto você acreditar que nasceu para sobreviver, jamais viverá. E enquanto você olhar para o espelho e enxergar alguém fraco, desprotegido, quebrado, você estará perpetuando um mito que te destrói. Você precisa confrontar essa imagem. Olhar nos seus próprios olhos e perguntar: quem foi que plantou essas crenças em mim? Em que momento da vida eu comecei a duvidar da minha força? E por que eu aceitei isso como verdade? Porque aqui está uma verdade brutal: você se torna aquilo em que acredita. Sua mente é a fábrica onde o seu futuro é moldado. E cada pensamento é um molde. Você pode fabricar miséria. Ou pode fabricar um império. Você pode gerar desculpas. Ou gerar energia. Você pode repetir as falas de quem te feriu. Ou escrever novos diálogos, onde você é o protagonista da sua própria grandeza.